Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos comentar uma questão do concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2009 sobre a Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional de mercadorias. A questão de hoje é do concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2009, trata da Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional de mercadorias. É uma convenção da década de 80 do século passado, entrou em vigor em 1988. O Brasil aderiu em 2012 e a partir de 1º de abril de 2014 ela entrou em vigor no plano jurídico externo para o Brasil. Então o Brasil já é membro e deve cumprir o que tiver disposto aí na Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional, conhecida também como CISG, derivada da sigla inglesa de Contract for the International Sale of Goods, que o enunciado acabou abreviando de uma outra forma. O enunciado da questão diz: a respeito da Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional de mercadorias, CVIM, compra e venda internacional de mercadorias, é correto afirmar que... Aqui você percebeu até que quando eu usei a expressão em inglês goods, essa é uma das convenções que a gente pode usar como exemplo de que a tradução de goods como bens ou como mercadorias, ela não é tão relevante. Por quê? Porque dependendo do idioma, e essa convenção é muito especial porque a Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional é celebrada em 6 idiomas. O inglês, francês, espanhol, russo, chinês e árabe. E a gente encontra esse goods do inglês como marchandise em francês e como mercadoria em espanhol. Então a nossa tradução como mercadoria para a língua portuguesa, o decreto que incorporou ao nosso ordenamento traduziu como mercadoria, não é incorreta. A gente não precisa traduzir literalmente o goods como bens. Internacionalmente essas expressões são sinônimas, tanto que os textos autênticos devem significar a mesma coisa. Seguimos com a análise da questão. A respeito da Convenção de Viena, CVIM, abreviada no enunciado, é correto afirmar que: alternativa A, é instrumento jurídico que vincula Estados nacionais em torno do objetivo de harmonizar internacionalmente as fórmulas que definem as obrigações e direitos dos exportadores e importadores em torno da comercialização de um bem internacionalmente. Bom, na verdade, o propósito da convenção é a uniformização, mas ela não é um acordo marco. Aqui está aparecendo pelo texto da alternativa A que a CISG seria um acordo marco a partir do qual os estados uniformizariam. E não é isso, ela já é o texto que uniformiza. Então, é um instrumento que vincula os estados em torno do objetivo de harmonizar? Não, ele já é um acordo que busca harmonizar. Então, meio torta a alternativa A, não é bom o texto, não dá a entender exatamente qual é o objetivo da CISG. Alternativa B, firmada no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, estabelece procedimentos padrões para a celebração de contratos internacionais entre agentes privados. Bom, aqui bastava você saber no âmbito de qual organização foi celebrada a CISG. E foi no âmbito da UNCITRAL, que é a Convenção das Nações Unidas para Direito do Comércio Internacional. Então a UNCITRAL, que é um braço das Nações Unidas, tudo que começa com UN é um braço das Nações Unidas, é a organização na qual foi gestado esse acordo internacional. Portanto, não é a UNCTAD, que é a Organização das Nações Unidas, que é a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, criada lá na década de 60, e que muitos acreditavam que seria a organização internacional responsável pelo comércio antes da criação da OMC em 1º de janeiro de 1995. Então, a UNCTAD, desde os idos de 60, ela tem sido uma organização importantíssima para representar os países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. Desde a sua criação, lá com seu primeiro homem forte, que foi um argentino, Raul Prebisch, até os dias atuais, a UNCTAD é uma organização importantíssima, mas não foi
no âmbito da UNCTAD, e sim no âmbito da UNCITRAL, que foi celebrada a Convenção de Viena. Portanto, incorreta a alternativa B. Alternativa C, celebrada no marco da Organização Mundial do Comércio, OMC, estabelece procedimentos uniformes para os aspectos não financeiros de uma transação comercial internacional. Veja, não foi no âmbito da OMC, né? A OMC, a Organização Mundial do Comércio, como eu disse, criada pelo Protocolo de Marrakech e que entrou em funcionamento no dia 1º de janeiro de 1995, não poderia ter criado um acordo internacional ou ser responsável por um acordo internacional da década de 80 do século passado. Então, não foi no âmbito do OMC. No âmbito do OMC a gente tem importantes acordos aduaneiros, valoração, serviços, o GATS, a gente tem o TRIPS, a gente tem acordos sobre licenças de importação, medidas antidumping, direitos compensatórios, regras de origem, mas não está aí o contrato sobre a Convenção sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias, contrato sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias, e sim no âmbito da UNCITRAL. Alternativa D, celebrada no âmbito da Câmara Internacional de Comércio. Você que já estudou legislação aduaneira sabe que no âmbito da CCI a gente encontra os Incoterms, tá? E que não são um acordo internacional. Os Incoterms, na verdade, são lex mercatória, são lei de mercado. Não existe um acordo assinado por países para adotar Incoterms. Os países adotam, sim, e praticamente todos os países, inclusive aqui no Brasil, a gente tem uma resolução da CAMEX sobre a adoção dos Incoterms no Brasil, mas permitindo, inclusive, que você adote outras condições de venda, que você abrevia aí como OCV. Então, os Incoterms, sim, são no âmbito da CCI, mas a Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias não tem nada a ver com a Câmara Internacional de Comércio. E você pode parar por aí a leitura. Se quiser, você continua. É um instrumento de direito privado que rege os atos administrativos e jurídicos que envolvem a transferência da propriedade da mercadoria transacionada internacionalmente. Estando o começo errado, já nem adiantava você ler essa parte final, né? E a última alternativa, a única coisa que poderia gerar uma dúvida na última alternativa, né, ela começa genérica, firmada no âmbito das Nações Unidas, sim, tanto a UNCITRAL quanto a UNCTAD são no âmbito das Nações Unidas, uniformiza as regras, veja que aqui começou melhor, uniformiza, ela não busca que um outro acordo venha uniformizar. Uniformiza as regras sobre compra e venda internacional de compra e venda de mercadorias, envolvendo aspectos como transporte. Ela envolve pontualmente, você vai encontrar lá um artigo falando de transporte, um artigo sobre seguro, ela não disciplina integralmente esses temas. Mas como o enunciado fala envolvendo aspectos, então é suficiente que um artigo lá da convenção trate desse tema. E você vai encontrar pelo menos em um artigo, são 4 partes, né? A CISG é dividida em uma parte inicial que tem definições e aspectos sobre aplicação, uma parte final que é comum a praticamente todos os tratados, que diz quais são as regras para vigência, para denúncia, para reservas e outras questões mais, e as 2 partes substanciais, o coração, que são a parte 2, que versa sobre a formação do contrato, e a parte 3, que propriamente dispõe sobre compra e venda internacional de mercadorias. No corpo da convenção você vai encontrar todos esses temas aí: transporte, seguro, transferência de riscos, de montão, propriedade industrial, você vai encontrar lá na região do artigo 41, 42, pagamentos e indenizações por não cumprimento de obrigações, mercadoria variada, danos e prejuízos. Tudo que é atinente a um contrato de compra e venda internacional de mercadorias numa operação de comércio internacional. Então, a alternativa E é correta, corresponde exatamente ao objeto da CISG, embora vários desses temas escolhidos aí sejam pontuais, não sejam protagonistas na CISG, mas entre as alternativas aqui você tinha 3 absurdas, que tratavam de outras organizações, a B, a C e a D, e você que estudou um pouquinho essa matéria ficaria entre a A e a E. Como a A não fala de uma uniformização, mas sim de uma promessa futura de uniformização, direcionaria aí a tua resposta para E, que é a correta e é a alternativa que deve ser assinalada. Então, correta a alternativa E.
Se você gostou da resolução dessa questão ou gostaria de ver alguma questão sobre comércio internacional, legislação aduaneira resolvida aqui no Portal Aduaneiro, deixa aí seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.